Oi, terceiro ano! Então hoje vamos trabalhar com o nosso esqueleto que vocês fizeram na aula de segunda-feira, tá? Alguns pintaram, enfeitaram, botaram um lacinho, né, Valentina? E até pulseirinha tinha em alguns. Lembrando que, perdão, o nosso esqueleto não é assim, mas como eu sei que vocês gostam de enfeitar tudo, vocês sabem a diferença de um esqueleto normal e de uma gravura. Então vocês sabem que de verdade não é assim. É uma pena que que a gente não tá no laboratório, porque para quem não sabe, né, o papai e a mamãe, quem tá assistindo com vocês, a gente tem um esqueleto bem grande lá no laboratório de ciências. E ele auxilia muito a prof quando a gente tava lá no laboratório, né? Mas a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre esse esqueleto dessa maneira aqui que a prof separou para vocês. Então, primeiro, o esqueleto faz parte do sistema locomotor. Locomotor por quê? Locomotor é locomoção. Então, o que nos ajuda, né? Desde que eu comecei a aula, não sei se vocês perceberam que às vezes a prof tem esse tique aqui, né? Essa mania de ficar mexendo. Só esse movimento que eu tô fazendo aqui, olha quantos ossos a prof movimentou aqui na mão para que eu pudesse estar fazendo esses movimentos. Então, por isso que a gente chama de sistema locomotor. E junto com o esqueleto, nós temos o músculo e a pele. Esses três juntos ajudam os nossos movimentos no nosso corpo. Então, eles têm que estar juntos. A pele, dando elasticidade para você fazer esse movimento. O músculo, né, ajudando a proteger, que você imaginou, só um esqueletinho aqui da prof fazendo os movimentos, qualquer movimento brusco poderia até quebrar esses ossos. Então, o músculo com os órgãos estão ajudando também a proteger, tá? Então, primeira função do esqueleto, movimentos, né? É o que nos diferencia dos animais invertebrados, né? Somos vertebrados, conseguimos, pelo tamanho, ficarmos em pé, termos uma sustentação. Uma mosca, uma formiguinha, ela não tem essa necessidade pelo tamanho. Então, o que nos diferencia dos invertebrados, somos vertebrados, é a questão de termos o esqueleto, tá? Que são os ossos. Nós temos aproximadamente 206 ossos no nosso corpo. Quando vocês recortaram aqui, se você ficar observando, claro que você não vai ter o trabalho de contar. Até porque quando você chegar nessa parte aqui, você não consegue contar, eu já vou dizer por quê. Então, o nome desse conjunto de ossos é esqueleto, tá? Nós temos mais ou menos 206. Agora, se eu perguntasse para vocês em sala de aula, né? Quem tem mais ossos, eu ou um bebê que acabou de nascer? Vocês sabiam que o bebê que acabou de nascer tem mais ossos do que eu? Sabe por quê? Porque o bebezinho que acabou de nascer, ele tem os ossos mais fragmentados. Por exemplo, os ossos da bacia nosso, hoje ele formou uma coisa só. Já o bebezinho ainda são ossos pequenininhos que com o decorrer dos meses e dos anos eles vão juntar. Então, na realidade, com o decorrer dos meses e dos anos, esses ossos juntam, por isso que daí eles diminuem. Da cabeça também. Quem tem irmãozinho pequenininho, priminho pequenininho, já deve ter percebido que até 1 ano os papais, né, os responsáveis falam, não mexam aqui nessa partezinha. Essa aqui é a moleira do bebezinho. Então, todo mundo nasce, se você apertar o teu agora, tá o osso fechadinho do crânio, né? Esse aqui é o nosso crânio. O do bebezinho, ele tem um buraquinho aqui, que é a moleira. Por quê? Porque esse osso do crânio, ele vai ter que se fechar até 1 ano. Não pode nascer fechado. Quando nasce fechado, eles têm que fazer até cirurgia. Porque a intenção é que até 1 ano esse osso se feche e é natural isso acontecer. Então, até o pediatra ele põe a mãozinha para acompanhar o desenvolvimento dessa moleirinha. Então, o crânio aqui, ele serve para proteger o nosso cérebro. Se eu não tivesse o crânio e fizesse isso aqui, já ia atingir meu cérebro. Eu poderia até ter uma lesão pelo simples fato de eu fazer isso aqui. Mas vocês sabem que quando você tem uma queda mais forte, às vezes tem que ir pro médico para ver, né, se mesmo o teu crânio te protegendo não teve nenhuma lesão maior no teu cérebro. Daí nós temos os ossos aqui da face, né? O nariz não é osso, né? Lembra no laboratório lá que ele tem um buracão aqui?
Daí nós temos esses ossos aqui que seguram os nossos dentes, tá? Nós temos aqui do crânio, tá? Tudo isso aqui é o crânio. Daí nós temos quem? Nós temos aqui a nossa coluna vertebral. A tua coluna vertebral, ela vem daqui até aqui. São 33 vértebras, por isso que o nome é vertebral. Se você fizer isso aqui agora e passar a mão, você vai ver que tem um monte de ossinhos pequenininhos. Ao todo são 33 que você tem aqui, para que você possa fazer esse movimento. E entre cada vértebra, né, vocês vão ver lá na página 6, entre cada vértebra você tem um disco. Porque você já imaginou se fosse um osso só, cada vez que você corresse, ia doer, né? Porque um osso ia encostar no outro. Então você tem tipo um disco, que é tipo uma esponja assim, que faz com que cada vértebra você consiga fazer um impacto sem machucar a tua coluna. E ela não fica reta. Se você vê uma coluna de lado, ela é assim, né? Ela faz todo esse contorno aqui, tá? Daí nós temos as nossas costelas, tá? Também tem na página 6. Alguém sabe ali qual que é a função da costela? Não. Tempo esgotado. A função da costela é proteger os pulmões e o coração. Mesma coisa que a prof falou do cérebro aqui, se eu batesse, né? Não vou ficar batendo a cabeça na parede em casa também. A prof tá fazendo só uma encostadinha. Se eu fizesse um movimento brusco aqui agora, vai doer, mas se eu não tivesse a costela, eu ia encostar no meu pulmão, eu ia encostar no meu coração. Pense, são órgãos vitais. Se parar de funcionar o meu cérebro ou o meu coração agora, eu morro. Então são órgãos vitais. Então a função das costelas aqui, olha, tá me dando tchau cada vez que eu passo aqui. A função das costelas aqui é proteger quem? O meu coração e os meus pulmões. É o meu auxiliar ali que está participando da aula. Que mais de curiosidade aqui? Esse osso aqui, ele é chamado de externo, tá? Que ele fica aqui, esse osso duro aqui. E nós temos o quê? 12 pares de costela. Então, se você juntar aqui e contar de baixo para cima, dá 12 pares, né? Somando 24, tá? Então, crânio, a coluna vertebral aqui atrás, as costelas. E daí nós temos aqui esses ossos distribuídos, né? Que a prof não vai também falar o nome de cada osso para vocês. Eu estou falando os mais importantes. O maior do nosso corpo é o fêmur. Ele vai daqui até aqui. Ele é o maior osso do corpo humano, tá? E o menor eu não posso mostrar para vocês. O menor é o estribo. Ele tá dentro do teu ouvido. É um osso bem pequenininho que tá dentro do teu ouvido. Então, quanto maior é o fêmur, o menor é o estribo, mas você não consegue encostar ele daqui, porque se fosse ver a direção dele, é como se ele estivesse bem aqui dentro. Então, nem o cotonete não encosta no estribo, tá bom? Outras curiosidades. A prof dividiu por cores aqui, que nem vocês têm ali na página 5. O nosso esqueleto, ele tá dividido. O axial, que é por onde a professora começou a falar, ó. Eu comecei a falar de quem? Do crânio, da coluna, das costelas. É como se fosse, digamos, o centro do teu corpo. O que está ligado no teu corpo a gente chama de apendicular, tá? São nomes diferentes, não que tenha que decorar, mas só para vocês saberem que existem essa divisão. Então, o axial é esse que está no centro. E o que está junto com o axial aqui, que são esses membros superiores e inferiores, a gente chama de apendicular, tá bom? Outra curiosidade, o nosso osso ele tem que ser forte, né? Principalmente de criança, né? Olha, para aguentar tanta energia de vocês assim, ele tem que ser forte. E existem dois componentes que ajudam o nosso osso a ficar forte, que compõem ele, que é o cálcio. Vocês já ouviram falar que você tem que ingerir bastante alimento com cálcio? Leite, ovos, derivados de leite, carne de peixe principalmente. Por quê? Porque esse cálcio que você tem no teu osso
com o tempo você vai perdendo, né? Assim como você vai perdendo cabelo com o tempo, vai perdendo a elasticidade da pele, você vai perdendo esse cálcio. A criança tá com o cálcio ainda lá em cima, ainda mais. Então a criança ela tem o cálcio extremamente alto, né? Com o passar do tempo, esse cálcio vai perdendo. Então, as pessoas de mais idade acabam ingerindo, às vezes, até remédios à base de cálcio, porque pode dar uma doença chamada osteoporose. Se você olhar na apostila aqui depois na página 7, a osteoporose, o nosso osso normal, ele deveria ser assim, ó. Então, bem esponjadinho por dentro, ó. Quem tem osteoporose, ela só tem quase a casquinha do osso. A parte de dentro ela tem um monte de aberturas. Isso faz com que o idoso, quando caia, ele tenha maior problema de fratura, né? Por isso que dizem que a gente tem que cuidar muito dos idosos com fratura, porque alguns vão apresentar essa osteoporose. Então, consumir bastante alimento com cálcio ajuda bastante, tá? E vocês veem ali embaixo que uma maneira de você ver se teve uma fratura no osso, alguma coisa, é o raio-x. Se alguém tiver o raio-x em casa, dá uma olhadinha. O ano passado eles tinham que levar o raio-x. Então alguns levaram do pulmão, aparecia o coração. Teve uma que levou a da perna quebrada, daí aparecia o osso assim para fora. Então tem algumas radiografias interessantes para você ver, né? Para você conhecer melhor o teu esqueleto. Então, quem quiser em casa, né? Quem não pintou e quiser pintar, que nem a prof fez para diferenciar a parte axial e a parte apendicular e deixar sempre na apostila, pode fazer isso como sugestão também, tá bom? Daí da atividade de hoje, vocês vão fazer a página 9. Apenas, olha só que legal. As costelas formam a caixa torácica, que é responsável por proteger quais órgãos vitais. E uma coisa hoje que tem aparecido bastante, né, pela questão da pandemia, tem mais motos na rua para fazer as entregas. Até hoje eu estava vendo uma reportagem dos acidentes que está acontecendo mais com moto, né? Porque é o que mais quase está movimentando. Que conjunto de ossos é protegido pelo capacete e quais órgãos ficam situados nessa região, né? Nessa região aqui, qual que é o principal órgão que fica situado. Tá bom, meus amores? Então, página 9 para hoje e um bom final de semana.